Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e essa aqui é a segunda parte da minha versão reeditada do vídeo sobre Introdução ao Equilíbrio Químico. Então o que vocês vão ver logo em seguida é a parte que trata das constantes de equilíbrio e de alguns exercícios relacionados a esse tema. Se você quiser ver a versão original desse vídeo, eu vou deixar o link por aqui. Agora chega de papo e bora pro conteúdo. Bom, nós vamos entrar agora na discussão das constantes de equilíbrio, que a gente vai representar as constantes de equilíbrio pela letra K maiúscula, e em alguns casos com índice, né? Normalmente com um índice. Então eu vou representar aqui como Kc, constante de equilíbrio em termos da concentração, e Kp, constante de equilíbrio em termos da pressão. A constante de equilíbrio, a uma dada temperatura, ela é um número que estabelece a proporção entre reagentes e produtos quando o equilíbrio químico for atingido. A gente vai fazer aqui, e é o que normalmente se faz mesmo no ensino médio, uma dedução dessa constante de equilíbrio que não é lá a mais rigorosa, porque ela trata de uma coisa que realmente acontece, que é a igualdade das taxas de desenvolvimento da reação direta e da reação inversa. Então, quando você tem equilíbrio químico, essa coisa acontece, essas duas velocidades de reação são iguais, mas ela não entra no argumento de fundo que a gente utiliza para representar a constante de equilíbrio. Os argumentos mais de fundo eles envolveriam um estudo mais aprofundado de termodinâmica. Tá? Termodinâmica no ensino médio, a gente vê algumas coisinhas em química, outras coisinhas em física, mas a gente não chegaria ao ponto de justificar uma dedução mais rigorosa da constante de equilíbrio. Se eu tiver condições em algum momento, eu vou preparar um material de termodinâmica já mais voltado para o ensino superior, onde a gente pode chegar assim numa dedução mais rigorosa e mais conceitual da constante de equilíbrio. Mas por enquanto aqui eu vou considerar o modo como a gente utiliza no ensino médio mesmo. Só uma coisa interessante, quando a gente deduz a partir da termodinâmica, é legal porque fica bem explícito que a constante de equilíbrio ela depende da temperatura. Então, ela é constante quando a gente considera que a temperatura está fixa. Mas, na verdade, a constante de equilíbrio é uma função da temperatura. Eu acho que é legal da dedução termodinâmica é que ela consegue deixar mais explícito por que a temperatura tem um papel diferente no deslocamento do equilíbrio, se comparada, por exemplo, com a pressão, se comparada com as concentrações de reagentes e de produtos. Então, é uma deduçãozinha legal, mas que não é o nosso objetivo aqui. Para a gente é suficiente a gente tratar da constante de equilíbrio a partir da situação em que as taxas de desenvolvimento, as velocidades das reações direta e inversa, vão se igualar. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai considerar de início uma reação genérica, a reação que os físico-químicos adoram, né? Então, A mols do reagente A mais B mols do reagente B, formando C mols do reagente C mais D mols do reagente D. Então, essa reação ela é apresentada de maneira genérica, a gente poderia botar mais reagentes e mais produtos, ou substituir pelas substâncias de uma reação específica que a gente vai estudar. A gente vai tratar de maneira genérica para fazer uma dedução geral. Nesse caso, para esse modo que a gente está deduzindo, a gente vai ter que impor algumas outras condições. Nós vamos ter que dizer que essa reação é elementar. Se a gente voltar ali no assunto de cinética química, uma reação elementar é aquela que ocorre em uma única etapa. Então, para essa dedução, isso é uma consideração que é necessária. Para a dedução termodinâmica, a gente consegue fazer algo um pouco mais geral. Além disso, a gente vai ter que considerar que a reação é reversível para poder dizer que existe uma reação direta e existe uma reação inversa. A gente vai considerar essas duas reações químicas. Se a gente pegar ali a lei de ação das massas, se eu tiver um vídeo sobre isso, eu vou colocar um card correspondente à aula de cinética química. A taxa de desenvolvimento da reação direta, ela é calculada, se ela for uma reação elementar, como uma constante. Essa constante aqui também a gente tem que considerar que ela é constante caso eu mantenha uma mesma temperatura. Se a temperatura mudar, essa constante muda. Multiplicada pela concentração do reagente A, multiplicada pela concentração do reagente B. Tanto o reagente A como o reagente B estão elevadas as suas concentrações aos coeficientes estequiométricos. O que é o coeficiente estequiométrico? São os coeficientezinhos de balanceamento desses reagentes na reação química. Então, qual é a proporção em mols dos reagentes na reação? Então, a reação direta, TD dela é o Kzinho, K minúsculo da reação direta, concentração de A
elevado a Azinho vezes concentração de B elevado a Bzinho. Do mesmo jeito, reação inversa aqui tem como reagentes C e D. Então, Czinho de C mais Dzinho de D, formando Azinho de A mais Bzinho de B. Essa reação inversa também tem sua cinética, sua taxa de desenvolvimento da reação, calculada em termos das concentrações dos seus reagentes. É uma outra constante, Kzinho da reação inversa, também vai depender da temperatura, multiplicada pela concentração de C elevado ao Czinho, coeficiente estequiométrico de C, multiplicada pela concentração de D elevado a Dzinho. De novo, tudo isso considerando que essas reações são reações elementares. E aqui talvez valha a pena a gente ressaltar que seja numa reação exotérmica, onde a entalpia dos reagentes é mais alta e a entalpia dos seus produtos é mais baixa, ou seja também numa reação endotérmica, onde a entalpia dos reagentes é mais baixa e a dos produtos ali é mais alta, para qualquer reação a gente pode ter um processo que seja uma reação direta. Então, se a reação exotérmica tem uma reação direta, ela tem também a possibilidade de ter uma reação inversa. A reação inversa de uma reação exotérmica seria a própria reação endotérmica. Tá? Então, para a reação endotérmica, se a reação endotérmica é a direta aqui nesse sentido, a reação inversa dela seria uma reação exotérmica. E para essas reações, se a reação direta, aqui no caso da exotérmica, tem uma energia de ativação que é a diferença entre a energia dos seus reagentes até a energia do complexo ativado, a reação inversa dela seria uma reação no sentido endotérmico, marcado aqui pela seta azul, teria também uma energia de ativação que seria uma energia de ativação diferente. Então, a energia de ativação da reação endotérmica, inversa à exotérmica, partiria aqui da energia dos seus reagentes até a energia do seu complexo ativado. Reparem que, aqui no caso da reação exotérmica, a gente tem uma energia de ativação menorzinha aqui para a reação direta, dos seus reagentes, H2 e Cl2 no caso, até o complexo ativado, e para a reação inversa, seria a formação a partir do HCl como reagente, formação do H2 e do Cl2, a energia de ativação para essa reação inversa seria maior. Então tem uma lombada maior para você pular para fazer o processo inverso. No caso da reação endotérmica, aqui seria o contrário, né? A energia de ativação da reação direta, a gente precisaria representar como a energia partindo dos seus reagentes até a energia do complexo ativado. Para a reação inversa, no caso da endotérmica aqui, a energia de ativação seria menor, porque o processo inverso, eu vou partir aqui do 2HI, vou passar a energia de ativação e formar o H2 e o I2. Então, para o processo inverso, no caso da reação endotérmica, a energia de ativação é menor do que a energia de ativação do processo direto. Então, vocês reparem pelas setinhas azul e vermelha que, para uma reação direta, seja endotérmica ou seja exotérmica, a energia de ativação para a reação direta é diferente da energia de ativação para a reação inversa. As alturas das duas setinhas são diferentes. Consequentemente, a constante cinética, o K minúsculo da reação direta, tem um valor e o K minúsculo da reação inversa tem outro valor diferente. Então, são duas constantes diferentes ali que a gente tem que considerar. Se a gente considera que a condição de equilíbrio é a condição em que a taxa de desenvolvimento da reação direta e a taxa de desenvolvimento da reação inversa são iguais, os dois processos acontecem com a mesma velocidade, a gente pode igualar a expressão para a taxa de desenvolvimento da reação direta à expressão para a taxa de desenvolvimento da reação inversa. Então, K direta vezes as concentrações elevadas aos seus coeficientes igual a K inversa multiplicada pelas concentrações dos seus reagentes elevadas aos seus coeficientes estequiométricos também. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai isolar nessa equação que a gente obteve aqui, né, das igualdade entre as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa, a gente vai isolar de um lado da equação
aquilo que é a constante cinética. Então, a K direta e K inversa. E do outro lado da equação, a gente vai deixar as concentrações de reagentes e produtos com seus específicos expoentes. Tá? Então, coisa que vocês estão acostumados a fazer em matemática. Vamos pegar o que é constante e deixar para um lado, pegar o que é variável e deixar para o outro. Então, a gente passa aqui a K inversa dividindo, tem K direta sobre K inversa e passa as concentrações de A e B dividindo. Então, concentração de C e de D dividido pela concentração de A e de B. K direta sobre K inversa, contanto que a temperatura seja mantida constante, é uma divisão de um número, uma constante, por outro número, outra constante. A divisão de um número por outro número, de uma constante por outra constante, dá uma constante. Se dividir um número por outro número, dá um número. Tá? Você não sabe qual que é por enquanto, mas dá um número. Essa constante a gente vai chamar de K maiúsculo C, constante de equilíbrio em termos das concentrações. De uma maneira simplificada, a gente pode dizer que a constante de equilíbrio ela vai dar a relação, a razão entre as concentrações de produtos e as concentrações de reagentes no equilíbrio. Isso aqui é uma coisa que às vezes dá um pouco de confusão no estudante, porque o pessoal fica na dúvida, putz, mas quem que é em cima, quem que é no numerador é produto, é reagente, o que é? E algo que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte, lembra do delta, aquele que vocês estão acostumados a ver em física lá desde quando começa a estudar velocidade. Então o delta S, o delta T, esses deltas todos, a gente sempre fala, posição final, espaço final, menos espaço inicial, né? Então sempre o final a gente fala primeiro e o inicial a gente fala depois. Aqui na constante de equilíbrio a gente vai usar um raciocínio parecido. Então a constante de equilíbrio é produto, que é o que você tem no final, você espera ter no final da reação, dividido por reagente, tá? Então primeiro você escreve produto, depois você escreve reagente. Final sobre inicial. Aqui, em equilíbrio químico, não tem mais e menos. Vocês reparem que a gente tem sempre multiplicação e divisão. Então, ao invés de ser produtos menos reagentes, aqui no caso do equilíbrio químico, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, a constante de equilíbrio ela vai dar uma medida para a gente de qual que vai ser a razão, a divisão, né, entre as concentrações de produtos e as concentrações de reagentes. Ela é um número, se a temperatura for fixa, a constante de equilíbrio Kc é um número que me diz a proporção entre produtos e reagentes no equilíbrio. Então, a proporção entre as concentrações de produto e as concentrações de reagentes. Bom, para efeitos de cálculo da constante de equilíbrio, eu vou primeiro aqui enunciar só de maneira operacional e depois eu vou dizer um pouquinho o motivo disso. Então, quando a gente vai escrever o Kc, constante de equilíbrio em termos das concentrações, não vão entrar nos cálculos as concentrações de sólido e do solvente. Por exemplo, se você estiver trabalhando em meio aquoso, que é o caso mais comum do que a gente estuda em química, a água não entra. Mesmo que a água também seja reagente, a água não entra nos cálculos relacionando as concentrações da constante de equilíbrio. Esses valores eles vão ser considerados como constantes e incorporados em Kc. Para tentar dar uma justificativa preliminar, meio qualitativa, vamos pensar no seguinte. Se você tem uma reação química, que eu vou, por exemplo, mergulhar uma barra de ferro em algum ácido para corroer essa barra de ferro, essa corrosão é uma reação química também, né? A barra de ferro é um dos reagentes e o ácido é o outro dos reagentes. Não importa quanto ferro sólido, qual que é a quantidade de ferro que você tenha para que você obtenha equilíbrio químico. Por quê? Porque a reação ela só vai acontecer na superfície daquela barra de ferro. Não importa quanto ferro tenha. Então, só as moléculas que estão disponíveis para colidir com outras e para reagir são só aquelas ali da superfície. Um outro exemplo que eu uso, que foge um pouquinho da química, é se a gente imaginar que às vezes tem aqueles aniversários das cidades. Acho que São Paulo tinha isso com uma certa frequência. Não sei se é tão comum ainda. Aí você tem aquele bolo enorme do aniversário da cidade. Aí junta um monte de gente, cada um com o seu tupperwarezinho, potinho de sorvete ali que ficou guardado, para pegar um pedaço do bolo do aniversário da cidade. Só vão conseguir interagir com o bolo do aniversário da cidade aquelas pessoas que estão na superfície de contato ali da mesa. As demais pessoas que estão ali atrás só vão interagir com o bolo na medida em que as que estão ali na frente saiam dali, reajam e vão embora. É mais ou menos parecido com o que acontece com um sólido em uma reação química, por exemplo, em fase aquosa. Do ponto de vista do solvente, a abordagem que eu vou tentar usar
usar aqui é outra. Então, imagina que a gente está fazendo uma reação em meio aquoso, então você tem uma bacia ali, um montão de água e os reagentes ali envolvidos. Então, a reação de um ácido e uma base, segundo a definição de Arrhenius. Então, a reação de um ácido de Arrhenius com uma base de Arrhenius vai formar um sal e água. Então, a água, ao mesmo tempo, é o solvente da reação e é um produto dessa reação. Acontece que você tem um tantinho de reagente em uma grande quantidade de água, porque a água já é o solvente. Então, aquela água a mais que está sendo formada nessa reação, ela praticamente não altera a quantidade de moléculas de água disponíveis para fazer, por exemplo, uma reação inversa, nesse caso. Porque já tem um monte de água, um pouquinho a mais que você formou. O que é 1.000.001 se comparado com 1 milhão? É 1 milhão, né? Todo mundo é praticamente a mesma coisa. Então, a concentração da água, quando ela é o solvente da reação, ela não entra nos cálculos. Só vão entrar nos cálculos solutos, aquelas substâncias que estão dissolvidas ali no solvente, reagentes líquidos ou reagentes gasosos. O solvente e reagentes sólidos não entram na hora da gente calcular o Kc. Do mesmo jeito que a gente deduziu a constante de equilíbrio em termos da concentração, por um raciocínio exatamente igual a gente pode deduzir o Kp, que é a constante de equilíbrio Kzão, em termos da pressão. Novamente, a gente tem que ter uma reação elementar e uma reação que seja reversível para a gente fazer esse mesmo raciocínio. Taxa de desenvolvimento da reação direta igual à inversa. No caso aqui, ao invés das concentrações, quando a gente estuda a cinética química para reações com gases, a gente teria as pressões parciais, então aqui seria pressão parcial de A vezes pressão parcial de B. Eu deixei o símbolo de concentração, e só reparei agora, mas é só substituir concentração de A por PA, concentração de B por PB, concentração de C por pressão parcial de C e concentração de D por pressão parcial de D. Caso alguém tenha dúvida também no que significa pressão parcial, em algum momento eu pretendo colocar alguma aula sobre leis dos gases, sobre os estudos dos gases por aqui. Então eu vou colocar aqui no card, assim que eu tiver esse vídeo gravado, para que vocês possam dar uma revisada ali no que é pressão parcial. Mas basicamente é o quê? Qual que seria a pressão que aquele gás exerceria se fossem tirados todos os gases e ele mantido ali no mesmo recipiente? Então, o mesmo raciocínio que a gente fez em termos das concentrações, a gente pode fazer igualzinho em termos das pressões. E a constante de equilíbrio em termos da pressão vai dar a proporção no equilíbrio entre as pressões parciais dos produtos, com seus respectivos expoentes, e as pressões parciais dos reagentes, também com seus respectivos expoentes. No caso do Kp, constante de equilíbrio Kzão, em termos da pressão, a gente vai restringir um pouco mais quais são as pressões que vão poder entrar aqui nessa relação da constante de equilíbrio. Primeiro, a gente não vai considerar, do mesmo jeito que no Kc, a gente não vai considerar os sólidos. A gente não vai considerar também o solvente, mesmo que seja um solvente volátil, a gente não vai considerar a pressão do solvente e nem as substâncias líquidas. Nesses casos todos ali, né, exceto o caso do solvente, que entra na mesma categoria anterior, nesses casos todos a gente não vai considerar essas pressões, porque as pressões de vapor de um sólido ou de um líquido, elas no geral são muito pequenas, muito menores se comparadas com os gases que estão ali envolvidos na reação. Só vai entrar em Kp, no equilíbrio, só vão entrar substâncias gasosas. Só um comentário aqui, voltar um pouquinho. Quando a gente apresenta constante de equilíbrio, seja o Kc, seja o Kp, como a divisão ali entre as concentrações de produtos e as concentrações de reagentes, é importante ressaltar que são essas concentrações ou essas pressões no equilíbrio. Então, a razão entre concentração de C e D por concentração de A e B só vai ser igual a Kc quando o sistema tiver atingido o equilíbrio químico. A gente usa, e não é muito comum aparecer isso no ensino médio, a divisão entre concentração de C dos produtos e concentração dos reagentes em qualquer situação arbitrária. Então, mesmo que você acabou de misturar reagente e produto, não entrou em equilíbrio, se eu fizer a divisão entre concentração de C e D, concentração dos produtos e concentração dos reagentes, a gente costuma usar uma outra letrinha aqui, que é a letra Q, que ela leva o nome de quociente de reação. Mas isso não é tão usado, não é usado no ensino médio, mas para as discussões termodinâmicas passa a ser
uma grandeza importante. Do ponto de vista da fórmula é a mesma coisa, só que a interpretação de que quando aqui é Kc, as concentrações são as concentrações no equilíbrio. Quando eu escrevo Q, quociente de reação, são as concentrações em qualquer instante arbitrário. Vamos lá. Bom, tudo isso que eu falei até agora para as constantes de equilíbrio Kc e Kp, a gente vai escrever o tempo inteiro como concentrações dos produtos dividido por concentração dos reagentes, pressão dos produtos dividido por pressão parcial dos reagentes, mas a rigor a gente deveria estar falando de uma outra grandeza que a gente vai chamar de atividade. Não vou levar isso tão a fundo aqui nessa discussão, mas é importante que vocês saibam. Então, a atividade, ela funciona mais ou menos como se fosse uma concentração efetiva. Uma concentração que é para valer. Lembra do exemplo do sólido, da barra de ferro, que sua concentração não entrava na relação entre as concentrações na constante de equilíbrio, porque apenas a substância que está ali na superfície da barra consegue reagir? Então, o conceito de atividade tem a ver com isso. Porque apesar de ter uma grande quantidade de ferro ali, nem toda essa quantidade consegue interagir com as outras moléculas para reagir, apenas aquelas que estão na superfície. Além disso, tem uma outra importância da grandeza da atividade, que é a seguinte: a atividade, seja em termos de concentração, seja em termos de pressão, a atividade ela é uma grandeza adimensional. Uma grandeza adimensional é um pouco incomum da gente usar, especialmente no ensino médio, nas áreas da ciência da natureza, né? Sempre pegam no nosso pé falando, se você deu algum resultado, você tem que colocar qualquer unidade de medida, porque a grande maioria das grandezas que a gente trabalha são grandezas dimensionais. São grandezas que têm alguma unidade de medida. A atividade, ao contrário da maioria das grandezas que a gente estuda, é uma grandeza adimensional. Se a gente considerar, por exemplo, um sistema de reação que tem uma concentração baixa, o valor numérico da concentração e da atividade será o mesmo. Porque por uma concentração bem baixa, um sistema bastante diluído, que é o que a gente vai levar em conta daqui para frente, toda a concentração é efetiva. Então, para chegar da concentração e obter a atividade, é só dividir por 1 mol por litro. Então, vamos supor que a concentração aqui fosse 0,1 mol por litro. Se eu divido 0,1 mol por litro por 1 mol por litro, 0,1 dividido por 1 é 0,1. Mol por litro dividido por mol por litro se cancela. Então, o valor da atividade seria só o 0,1. Só o valor numérico da concentração sem a unidade de medida mol por litro. A mesma coisa em termos da pressão. Se a gente está considerando pressões baixas, então gases bastante rarefeitos, a pressão parcial do gás dividido por um bar, a gente obtém ali a atividade, considerando que a gente esteja trabalhando com pressões baixas, né, com gases bastante rarefeitos. E então as constantes Kc e Kp, de maneira mais rigorosa, elas deveriam ser escritas como a razão, a divisão entre as atividades dos produtos e as atividades dos reagentes, seja em termos da concentração ou também em termos da pressão. A gente vai solenemente ignorar a discussão sobre a atividade. Vai considerar que todo mundo é diluído, vai cortar a unidade de medida sem dó nem piedade e vamos trabalhar com concentração sem unidade, como quem estivesse trabalhando com atividade. A rigor, profundamente, o certo seria escrever em termos das atividades. Um outro fato importante que decorre da atividade ser adimensional é o seguinte: na termodinâmica, é comum a gente utilizar logaritmos envolvendo os quocientes da reação. Para quem não lembra, que eu falei agora há pouco, o quociente da reação tem a mesma expressão que essa aqui que a gente apresentou para a constante de equilíbrio, só que está considerando as atividades ou concentrações em qualquer instante, mesmo fora do equilíbrio. Então, em termodinâmica, é comum a gente ter um logaritmo desse quociente de reação. Não se preocupem que nesse momento a gente não vai meter logaritmo aqui nessa discussão. Mas se a gente fosse tratar da termodinâmica por trás disso daqui, o logaritmo estaria presente. Porém, não se faz logaritmo de valores dimensionais. Então não é possível eu fazer o logaritmo de uma coisa que tem, por exemplo, a unidade mol por litro, ou a unidade bar, ou a unidade pascal, ou qualquer outra unidade de medida. Eu só posso fazer logaritmo de números puros.
números adimensionais. Então, outro fato importante relacionado à atividade é que ela é uma grandeza adimensional. Então, eu posso trabalhar com logaritmos dessas grandezas. De novo, na expressão do KC, só vão entrar as quantidades que podem sofrer variação, como as concentrações de soluto, de líquidos ou de gás, e a atividade dos demais vai ser considerada 1. Multiplicar por 1 ou dividir por 1 é uma coisa que não faz nada, né? Então, a gente só vai considerar os solutos, os reagentes líquidos e os reagentes gasosos. O resto é multiplicar ou dividir por 1. Só vão entrar no KP as substâncias que são gasosas. Então, as demais substâncias, líquido, sólido, seja lá o que for, tudo vai ter atividade igual a 1, tá? Então não vai alterar a conta. E, por fim, né, as constantes de equilíbrio são adimensionais. Como eu mencionei, isso para quem vai estudar a termodinâmica passa a ser algo bastante importante. Então, novamente, eu peguei aqueles 3 gráficos que a gente já vinha estudando anteriormente, que a gente tinha estudado no tópico anterior. Então, o primeiro, para uma reação ali, a reação direta e inversa, não tem nenhum privilégio de uma sobre a outra. O segundo, uma reação que a inversa é favorecida, então a seta da inversa está maiorzinha aqui. Como consequência, você vai ter um monte de reagente sobrando e um pouquinho só de produto formado. E aquela reação em que a reação direta é favorecida. Então você vai, no final das contas, ter um montão de produto e uma quantidade pequena de reagente. Vamos olhar para essa reação e ver o que a constante de equilíbrio pode dizer para nós sobre isso, tá? E aqui, novamente, eu peço que ninguém se preocupe e se atenha aos valores numéricos. Vamos fazer uma análise qualitativa aqui. Se a gente considerar uma reação que não tem muito privilégio de reação direta ou reação direta, a gente espera que a constante de equilíbrio seja algo em torno de 1. Por que em torno de 1? Porque se no equilíbrio eu vou ter ali quantidades muito próximas de reagentes e produtos, quando eu divido as concentrações dos produtos pelas concentrações dos reagentes, se essas quantidades são muito próximas, a divisão das concentrações de produtos e reagentes dá próximo de 1. Tá? Então, constantes de equilíbrio próximas a 1 correspondem a reações químicas onde você não tem um privilégio muito claro nem da reação direta nem da reação inversa. No segundo ponto, segundo gráfico aqui, para uma reação que vai sobrar um monte de reagente e vai produzir pouquinho produto, como a constante de equilíbrio é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, na verdade a constante de equilíbrio dá a proporção entre concentrações de produtos e concentrações de reagentes no equilíbrio, como essa é uma reação que forma pouquinho produto, numerador pequeno, e sobra um montão de reagente, você tem um pouquinho dividido por um montão. Qual que é o resultado dessa conta? O resultado vai ser um número menor do que 1. Pode ser negativo? Não. Concentração, não dá para você ter estou devendo a substância NO. Então, concentração é sempre positivo. Então, o cálculo aqui na constante de equilíbrio vai sempre dar um valor positivo, tá? Mas esse valor positivo, numa reação que tem uma merreca de produto e sobra um monte de reagente, você tem um pouquinho dividido por um montão. Um pouquinho dividido por um montão dá um número menor do que 1. Reparem o seguinte, sempre que eu coloco uma constante de equilíbrio, eu preciso dizer, esta constante de equilíbrio é esse valor, essa constante, se a temperatura for, nesse caso aqui, 1700 graus Celsius. É um exemplo aleatório aqui. Tá? Então, uma reação onde a inversa é favorecida, consequentemente, eu tenho pouquinho produto e vai sobrar um monte de reagente no equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio vai ser um valor menor do que 1, um valor entre 0 e 1. Então, tem aqui 10 elevado a menos 4. 4,1 vezes 10 elevado a menos 4. Seria 4,1 dividido por 10.000. É um número muito menor do que 1. Por outro lado, que essa outra reação, onde a reação direta é favorecida, então a gente tem formação de bastante produto e sobra pouquinho reagente no final, como a constante de equilíbrio é concentração de produtos dividido por concentração de reagentes, se eu tenho um montão de produto formado e uma merreca de reagentes sobrando, eu tenho um montão dividido por um pouquinho. Um montão dividido por um pouquinho dá um número grande. Então, para essa reação aqui está marcado 4,75 vezes 10 elevado a 17. De novo, numa temperatura aqui, na temperatura de 25 graus Celsius. O negócio vezes 10 elevado a 17
É uma coisa grande, né? É um número grande. Então a constante de equilíbrio também dá para a gente a noção se uma reação ela tende a formar muito produto ou se ela tende a formar pouquinho produto. Constante de equilíbrio pequena, muito menor do que 1, vai formar pouco produto. Vai sobrar um monte de reagente. Constante de equilíbrio grandona, muito maior do que 1, vai formar muito produto e não vai sobrar muito reagente não, vai sobrar pouquinho reagente. Vamos lá, eu preparei aqui alguns exercíciozinhos para a gente se familiarizar para como é que a gente usa esse trem na prática, né? Então esse primeiro exercíciozinho, ele dá para a gente as quantidades de reagente inicial e alguma das quantidades de produto ali no equilíbrio. E pede para que a gente, com esses dados, que a gente calcule qual que é o valor do Kc, qual que é o valor da constante de equilíbrio. Então, só algumas coisas que eu quero relembrar vocês. Se eu quero calcular o valor da constante de equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio é uma razão entre as concentrações de produtos e concentrações de reagentes no equilíbrio. Não é a condição inicial. No equilíbrio. A reação específica que está apresentada no exercício é a seguinte. Bom, vamos melhor ler o enunciado antes, né? Então, o enunciado. Colocou-se em um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros a temperatura T, uma quantidade de matéria igual a 2 mol de gás nitrogênio, N2 gasoso, e 4 mol de gás hidrogênio, H2 gasoso. Após certo tempo, verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio e que havia se formado 1,5 mol de gás amônia, NH3 gasoso. Qual o valor da constante de equilíbrio Kc a essa temperatura T? Então, a gente tem as quantidades iniciais das substâncias reagentes. O produto ele não fala nada que tinha, né? Então a gente considera que não tinha nada de produto formado, só misturou os reagentes. E dá para mim também a quantidade de produto do gás amônia no final. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, gente, é identificar qual é a reação química que está acontecendo. Eu sei que o reagente é N2, eu sei que o outro reagente é H2 e sei que é formado, portanto é produto, é formado NH3. Ele me deu as substâncias que participam dessa reação. N2 é reagente, H2 é reagente e NH3, a amônia, é produto. Gente, nesse momento aqui, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Se você não estudou ainda balanceamento de equação química e cálculos estequiométricos, vale a pena dar uma olhadinha lá. Assim que eu tiver esse material em vídeo também, eu coloco um card aqui com esse materialzinho para vocês. O primeiro deles é o balanceamento, né? Então, se eu apago aqui, ó, o coeficiente, esquece que é 3H2, esquece que é 1N2, esquece que são 2NH3. Então, se a gente tem só as substâncias, que é o que o enunciado deu para a gente, quais são as substâncias que participam dessa reação, a gente precisa primeiro fazer um balanceamento dessa equação química. No caso aqui, eu já coloquei a equação química balanceada, considerando que é um pressuposto que vocês já têm aí. Uma sugestão que eu dou para esses cálculos envolvendo equilíbrio, para todos os exercícios envolvendo cálculos com a constante de equilíbrio, pelo menos até você se acostumar, você pegar uma certa segurança nisso, eu sugiro que você monte uma tabelinha. Essa tabelinha, ela tem na sua primeira linha a própria reação química, né? Então, a primeira linha, primeiro eu botei um índice, né, que são as quantidades envolvidas, que vão vir abaixo nessa tabela. E aí, na segunda coluna, primeira linha, eu botei o N2, 1 de N2, 3 de H2, setinha de equilíbrio, 2 de NH3. Então, no topo da tabela, eu tenho ali as substâncias que participam da reação química. Nas linhas inferiores, eu vou criar o passo a passo para eu chegar nas informações que eu preciso para resolver o exercício. Quais são as informações que eu preciso para resolver o exercício? Eu marquei aqui com uma setinha vermelha apontando e coloquei na última linha da minha tabela, vou colocar na linha de baixo da tabela, aquele que é o meu ponto de chegada, a minha meta, né? Para calcular o valor da constante de equilíbrio, eu preciso das concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio, não as iniciais, preciso delas no equilíbrio. Mas para chegar nela, eu vou precisar de alguns passinhos. Então, na primeira linha, abaixo da reação química na tabela, eu coloco o número de mols de cada uma das substâncias que participam da reação no início, no instante T0, no instante inicial, que eu acabei de misturar reagentes. O enunciado diz isso para mim. Ele diz que foram colocados 2 mols de gás nitrogênio, 2 mols de gás nitrogênio e 4 mols de gás hidrogênio, 4 mols de gás hidrogênio. Tá?
Não falou nada, então considero, não tinha nada de amônia. Pegou nitrogênio e hidrogênio e misturou os dois. Ele vai esperar que se forme amônia. Então essas são as condições iniciais. É o número de mols, o nome certo seria a quantidade de substância de cada uma dessas substâncias no início, no instante inicial. Na segunda linha, eu vou precisar calcular, no início tinha 2 mol de um, 4 mol de outro e 0 do outro. Quanto que vai ser consumido de reagente, seja o N2, seja o H2, e quanto que vai ser formado de produto? É o NH3. Então, a segunda linha eu vou deixar um espaço para a gente preencher, para a gente conseguir deduzir a partir dos dados que a gente tem, quanto que vai ser consumido dos reagentes ou quanto que vai ser produzido dos produtos. No caso, o produto da reação aqui. Uma linha abaixo, eu vou colocar quanto que vai sobrar de cada substância no equilíbrio. Quantos mols vão sobrar de cada substância no equilíbrio? Então, tinha 2 mols do N2, consumiu um tanto, vai sobrar um pouco menos, né? Vai gastar N2. Tinha 4 mols de H2, vai consumir um tanto, H2 é reagente, vai ser gasto, vai ter um pouco menos de 4 mols. NH3, não tinha nada, vai produzir alguma coisa, porque ele é produto? No equilíbrio vai ter alguma coisa a mais do que nada, senão não aconteceu a reação química. E aí, esse é o passo a passo para eu chegar lá na última linha e ter as concentrações de equilíbrio que eu vou utilizar para calcular a constante. Então, primeira coisa, aqui já entra um pouquinho de estequiometria. O exercício me disse que, quando eu entrei em equilíbrio, eu percebi que havia sido formado 1,5 mol de gás amônia. Então, foi produzido, então na linha do produzido ou consumido, foi produzido 1,5 mol de NH3, amônia. Acontece que essa amônia não foi produzida do nada. Ela foi produzida às custas do consumo de N2 e H2, que são os meus reagentes. E essa produção de amônia, ela se dá pela equação química balanceada que a gente colocou no topo da nossa tabela. Essa equação química balanceada, ela nos dá a proporção em mols que as substâncias participam da reação química. Então, para cada 1 mol de N2, eu vou precisar reagir esse 1 mol com 3 mols de H2. E para cada 1 de N2 e 3 de H2 que forem consumidos, vão ser formados 2 mols de NH3, de amônia. Só que reparem que o exercício não me disse, formou 2 mols de amônia. O exercício me disse que formou 1,5 mol. Para formar esse 1,5 mol, foi consumido N2 e foi consumido H2. Foi consumido 1 mol de N2 e 3 de H2? Não. 1 de N2 e 3 de H2 é para formar 2 mols de amônia. Mas o enunciado me disse que formou apenas 1,5 mol. Se formou apenas 1,5 mol, gastou menos do que 1 mol de N2 e menos do que 3 mols de H2. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai estabelecer uma proporção. Então, se a gente pegar, por exemplo, no caso do N2, 1 mol de N2, pela reação química aqui, formaria 2 mols de amônia. Tá? 1 mol de N2 forma 2 mols de amônia. Quantos mols de N2 seriam necessários para formar o 1,5 que efetivamente foi formado? Mesmo raciocínio para o hidrogênio. 3 mols de H2, pela equação química, formam 2 mols de amônia. 3 mols de H2 formam 2 de amônia. Quantos mols de H2 vão formar 1,5 mol de amônia? Estabelecidas essas proporções, a gente vai obter ali o resultado de quanto N2 foi consumido, aí o resultado da nossa continha dá 0,75 mol de N2 e quanto H2 foi consumido. Então, consumidos 2,25 mols de H2. Poxa, mas é diferente? Com certeza. N2 e H2 não reagem na proporção de 1 para 1, mas reagem na proporção de 3H2 para cada 1 de N2. Então, para formar 1,5 mol de amônia, eu precisei do triplo. Se você reparar que esse número é o triplo desse daqui. Então, a quantidade de H2, os 2,25 mols consumidos, são o triplo dos 0,75 mols de N2 que foram consumidos. Gente, passo a passo, a tabela está construída de um modo em que você, seguindo a linha, você tem a sua linha de raciocínio estabelecida. Se você montar a tabela desse jeito, não tem erro com esse tipo de exercício. Próxima linha, ela me pede para eu calcular o quê? Quantos mols, qual é a quantidade de substância de cada uma das substâncias envolvidas na reação sobrou no equilíbrio? Sobrou quanto? Sobrou o que tinha de N2 menos o que gastou. Sobrou o que tinha de H2 menos o que gastou. No caso do produto, o NH3, a amônia, sobrou o que tinha nada, mais o que foi produzido.
mais um mol e meio que foi produzido. Então, uma continha simples de menos ou de mais ali, para a gente encontrar as quantidades que vão aparecer no equilíbrio. Você não precisa nem, se você não quiser, usar esses sinais de menos e de mais aqui, né? Basta ter a interpretação material das coisas, de que aquilo que é reagente vai estar sendo consumido, aquilo que é produto vai estar sendo formado. Tá? Então, uma continha de menos ou de mais aí, bem simples. Então, 2 que eu tinha no início, menos 0,75, sobra 1,25 mol de N2. No caso do H2, 4 menos 2,25 sobra 1,75 mol de H2. A amônia não tinha nada, produziu 1,5 mol, sobrou 1,5 mol. Ufa, vamos a 2 passos aqui. Tá? Próxima linha da tabela me diz o que eu tenho que fazer. Eu preciso calcular a concentração de cada uma dessas substâncias no equilíbrio. Poxa, eu tenho o número de mols, a quantidade de substância que vai ter no equilíbrio. Para eu calcular a concentração molar dessas substâncias no equilíbrio, basta eu dividir o número de mols de cada uma das 3 substâncias pelo volume do recipiente no qual está acontecendo essa reação. E aqui eu chamo sua atenção para o fato de que a gente só pode usar o volume inteiro do recipiente porque nós estamos falando de uma reação que acontece entre gases. Esses gases ocupam todo o volume do recipiente no qual estão contidos. Se a gente estivesse tratando de uma reação em solução, você deveria escolher não o volume do recipiente, mas o volume da solução para fazer os seus cálculos. Dividindo a quantidade de cada uma das substâncias, reagentes e produtos pelo seu volume, então 1,25 dividido por 5 litros, que é o volume, 0,25 mol por litro. 1,75 para o H2 dividido por 5 litros, 0,35 mol por litro. 1,5 mol, que é o que tem de amônia no final, dividido por 5, 0,3 mol por litro. Então a gente obteve as concentrações no equilíbrio. Agora a gente já tem a faca e o queijo na mão. Com as concentrações no equilíbrio, vamos só suprimir as unidades dela aqui, para falar que a gente está trabalhando com atividade, que é adimensional. Eu tenho concentração de produtos, ó, aqui requer atenção de não inverter a ordem das coisas. É sempre final primeiro, inicial depois. Concentração de produtos, 0,3 mol por litro. O coeficiente de balanceamento do NH3 é 2. Então, o 0,3 mol por litro aparece na expressão da constante de equilíbrio elevado ao quadrado. Então, 0,3 elevado ao quadrado dividido pela concentração dos reagentes. Os reagentes são N2 e H2. Então, o N2, você vai ter no equilíbrio uma concentração de 0,25 mol por litro e o coeficiente de balanceamento dele é 1. Então, é elevado a 1, é ele mesmo, 0,25. O H2, por sua vez, é 0,35 mol por litro, a concentração do equilíbrio, mas seu coeficiente de balanceamento é 3, seu coeficiente estequiométrico é 3. Então, os 0,35 mol por litro, que são a concentração do H2 no equilíbrio, estarão elevados ao cubo, elevados à terceira potência ali. E aí, gente, agora é matemática. Faz a conta, de preferência à mão, para você praticar, e o resultado aí é que a constante de equilíbrio tem uma pequena aproximação, que deve dar vários números lá depois da vírgula, é 8,40 o resultado ali dessa constante de equilíbrio. Um segundo exercício mais ou menos parecido que eu vou fazer bem rapidinho, se você precisar de mais atenção, vai pausando e vai voltando. É bem parecido com esse, mas é o seguinte. Em um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros, colocam-se 2 mols de gás hidrogênio, 3 mols de gás iodo e 4 mols de iodeto de hidrogênio. Então, equação química H2 mais I2 formando HI. Para balancear, coeficiente estequiométrico do HI é 2 e do H2 e do I2 é 1 mesmo. Uma equação simples de balancear. A determinada temperatura T, a reação entra em equilíbrio e verifica-se a presença de 1 mol de gás hidrogênio no recipiente. Ó, mais uma informação que eu tenho aí. Calcular a constante de equilíbrio Kc nessa temperatura T. Exatamente a mesma coisa. Para eu calcular a constante de equilíbrio, eu preciso das concentrações de produtos e reagentes no equilíbrio. Para calcular isso, a gente faz a nossa tabelinha. Primeiro, colocando os dados que o exercício me deu. No início, eu tenho 2 mols de gás hidrogênio, 3 mols de gás iodo. E olha que interessante, nessa reação aqui, no início, eu já tenho alguma coisa de produto. 4 mols de iodeto de hidrogênio. Nada impede
Nada impede. O cara misturou um pouco de produto ali para reagir também. Tá? Ou então ele começou a contar o tempo e já tinha algum iodeto de hidrogênio. Acho difícil porque essa reação eu acho que ela é bem lentinha. Tá? Então, preenchi com esses dados iniciais que eu tenho. Então, no início, tenho 2 mols de H2, 3 mols de I2 e 4 mols de HI. Próximo passo que eu vou tentar obter informações primeiro do enunciado é o seguinte. Eu vou perceber que ao final, quando entrou em equilíbrio, verificou-se a presença de 1 mol de gás hidrogênio no recipiente. O gás hidrogênio está aqui, ó, ele é reagente. Então, se no final sobrou 1 mol, tinha 2 no início, sobrou 1 mol no final, isso aqui consumiu 1, né? Então consumiu 1 mol de gás hidrogênio. Novamente a gente vai usar a estequiometria para fazer as contas. Nossa, se consumiu 1 mol de gás hidrogênio, quanto que consumiu de gás iodo? E 2. A proporção da reação dá que 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 de gás iodo. Então, vai ter consumido 1 mol de gás iodo aqui também. E para cada 1 mol de gás hidrogênio, vai formar 2 mols de HI. Então, vai produzir 2 mols de HI. Fazendo aí as continhas, vai consumir 1 mol de H2, o próprio enunciado já diz. Fazendo as continhas de estequiometria, vai consumir 1 mol de I2 e 2 mols de HI também. Com base nisso, próximo passo, calcular as quantidades de substância de cada uma das substâncias no equilíbrio. É o que tinha no começo, menos o que consumiu, ou o que tinha no começo, mais o que produziu. Então, no equilíbrio, eu terei 2 mols menos 1 mol, 1 mol de H2, 3 mol menos 1 mol, 2 mols de I2 e 4 mols mais 2 mols que foram produzidos, 6 mols de HI. Tenho as quantidades de substância no final, situação de equilíbrio da reação, e preciso calcular a concentração do equilíbrio. Tenho as quantidades de substância e tenho o volume do recipiente. Vou pegar cada uma delas, dividir as quantidades de substância. 1 mol dividido por 5 litros, 0,2 mol por litro. 2 mols dividido por 5 litros, 0,4 mol por litro. 6 mols dividido por 5 litros, 1,2 mol por litro. Tenho as concentrações de equilíbrio. Daí para gente calcular a constante de equilíbrio é só prestar atenção que é produto sobre reagente. Primeiro o final, depois o inicial. Então o produto é HI e o seu coeficiente estequiométrico é 2. Então eu pego a concentração de HI 1,2 e elevo o seu coeficiente, elevo ao quadrado, dividido pelas concentrações dos reagentes. H2 é reagente. Concentração do equilíbrio 0,2 elevado a 1 é ele mesmo, e 2 é reagente. Concentração do equilíbrio 0,4 elevado a 1 é ele mesmo. Fazendo a continha, aí é braço matemática, dá 18. A constante de equilíbrio para essa reação nessa temperatura é 18. Esse terceiro exercício, ele é um pouquinho diferente dos outros dois. Os outros dois eram a mesma coisa, um ou outro, né? A única diferença é que no primeiro exercício dava a quantidade de produto que você obtinha no equilíbrio e no segundo dava a quantidade de um dos reagentes que você tinha no equilíbrio. Esse terceiro aqui, ele é meio que uma operação inversa, um exercício inverso. Mas a gente vai usar uma metodologia muito parecida. Então, nesse exercício, a gente vai ter a constante de equilíbrio. E a gente vai precisar calcular as concentrações da substância. Então, vamos lá. A determinada temperatura misturou-se em um recipiente com capacidade para 500 ml, 28 gramas de monóxido de carbono, CO gasoso, com 46 gramas de dióxido de nitrogênio, NO2 gasoso. A reação acontece formando dióxido de carbono, CO2, e monóxido de nitrogênio, NO. Verificou-se que, nessa temperatura, o equilíbrio é atingido quando o valor da constante Kc é igual a 4. Tem uma imprecisãozinha no exercício, porque se ela é constante, ela é constante. Ela é 4 a uma certa temperatura. Dados a massa molar do carbono, 12 gramas por mol, a massa molar do nitrogênio, 14 gramas por mol, e a massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Quais as concentrações em mol por litro das substâncias no equilíbrio? Então eu tenho o Kc, tenho as quantidades em massa ali iniciais, que vai dar um trabalhinho de estequiometria a mais. Então, se não conseguir entender isso, dá uma voltadinha ali em cálculos estequiométricos, conversão de quantidades em grama para quantidade em mols, que vai ser necessário aqui, vai ser uma ferramenta importante também. E uma coisa legal desse outro exercício aqui também é que eu sacaneei vocês e não coloquei a equação química. Vocês precisam ler o enunciado e montar a equação química. Então, quem quiser fazer isso, dá uma pausadinha agora
agora e eu vou fazer aqui com vocês. Então, a gente tem como reagentes, né? Misturou-se num recipiente monóxido de carbono, CO, com dióxido de nitrogênio, NO2, e a reação ocorre formando dióxido de carbono, CO2, e monóxido de nitrogênio, NO. Então eu tenho que os reagentes são CO e NO2, e os produtos são CO2 e NO. Coloco essas substâncias, precisaria fazer um balanceamento, mas o legal é que essa é uma equação química camarada, né? O balanceamento dela tem coeficiente estequiométrico 1 para todas as substâncias ali envolvidas. Então, primeira parte, que era montar a equação química, está aí montada. Próxima parte agora é transformar valores em massa em valores em mol, porque a gente sempre está trabalhando com quantidade de substância, e quando a gente está fazendo esses exercícios de constante de equilíbrio. Então, primeira coisa, preciso calcular as massas molares das substâncias envolvidas. Então, começando pelos reagentes, o CO, monóxido de carbono, ele tem uma massa molar de 1C e 1O. É a massa molar do carbono mais a massa molar do oxigênio, 12 mais 16. O monóxido de carbono tem uma massa molar de 28 gramas por mol. Olha que bacana, o exercício dificultou de um lado, mas facilitou do outro. Ele deu que no enunciado a gente teria 28 gramas de CO. Se o CO tem 28 gramas por mol, 28 gramas para cada mol, se você tiver 28 gramas, é um mol de CO, né? O outro reagente, dióxido de nitrogênio, NO2. Então, a fórmula da substância tem 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Então, a massa molar, a massa de cada mol dessa substância, é a massa molar do nitrogênio, 14 gramas por mol, mais 2 vezes a massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Então, 14 do nitrogênio mais 2 vezes 16 dos Os dá 46 gramas por mol. De novo, o exercício foi camarada, né? Ele podia ter colocado qualquer valor em massa aqui, mas ele colocou justamente que tinha 46 gramas. É pra gente bater o olho e falar que, tá bom. Então, falou que tem 28 gramas, como a massa molar do CO é 28 gramas para cada mol, então é um mol que tem aqui. O NO2 é a mesma coisa. Ele falou que ele colocou para reagir 46 gramas do dióxido de nitrogênio, do NO2. Pô, mas o dióxido de nitrogênio tem 46 gramas para cada mol. Então, se eu tenho 46 gramas, eu tenho 1 mol de dióxido de nitrogênio também. Então, os números estão agradáveis aqui para fazer a conta, né? Então, agora eu consegui preencher a primeira linha, né? Olha como deu trabalho aqui, né? Mas o trabalho todo não é de equilíbrio químico. O trabalho aqui foi de estequiometria, por enquanto. Tá? Então, se eu tenho 1 mol de CO no início, 1 mol de NO2 no início, ele não falou de que tinha produto. Então, não tem nada de CO2 e não tem nada de NO no início. Tá? Eu vou considerar que algo vai ser consumido de reagente e algo vai ser formado de produto. Nas proporções em mol são dadas pelos coeficientes da equação química. Eu vou considerar, como eu não sei, não tenho nenhuma informação sobre quanto sobrou de determinado reagente, quanto que formou de certo produto, eu vou chamar de X. Tá? Então eu vou dizer que, poxa, CO é reagente, ele vai ser consumido. Então eu tinha 1 no início, mas vai consumir X. Para cada 1 mol de CO consumido, consome 1 de NO2, pelas proporções da reação química. Então, se consumiu X mols de CO, consumiu também X mols de NO2. Tá? Então, os mesmos X vão estar aqui na quantidade consumida de NO2. Poxa, proporção da reação de novo. Para cada 1 mol de CO, vai formar 1 mol de CO2. Para cada 1 mol de CO que reagir, vai formar 1 mol de NO. Equação química com coeficiente tudo 1 facilita a vida, né, na hora de calcular a estequiometria. Então, se consumiu X mols de CO, vai produzir X mols de CO2. Se consumiu X mols de CO, vai produzir X mols de NO. Tá? Então, as quantidades consumidas e produzidas, como a gente não tem acesso a essa informação, a gente deixa em termos de uma incógnita. E reparem, gente, aqui é o mesmo X, o mesmo valor X para cada substância, porque e somente por isso os coeficientes estequiométricos dessa equação química são iguais. Tá? Se tivesse alguma substância com 2, vamos supor que aqui no NO fosse outra reação química que tivesse um produto com um coeficiente 2. Para cada 1 mol desse reagente, seriam produzidos
2D. Então, se o consumo de um reagente é X, a formação do produto seria 2X, tá? Segue a mesma proporção. Então, tendo as quantidades iniciais e tendo, como incógnita, né? Mas tendo quanto foi produzido ou consumido, a gente consegue calcular as quantidades no equilíbrio, pelo menos em termos de X. Então, as quantidades de substância no equilíbrio vão ser 1 mol de CO, que eu tinha no início, menos X, que foi o que consumiu, que gastou, é 1 menos X. 1 mol de NO2, que é o que eu tinha no início, menos X mol, que é o que consumiu, 1 menos X mol. Não tinha nada de CO2 no início, mas produziu X, no equilíbrio vai ter X mols. Não tinha nada de NO no início, mas produziu X, no equilíbrio vai ter X mols. Poxa, tenho, pelo menos em termos de X, as quantidades de cada substância no equilíbrio. Para calcular a concentração, basta dividir pelo volume do recipiente. O volume do recipiente é 500 mililitros, também conhecido como meio litro. Passando para a última linha lá, olha que beleza. Quantidade de CO no equilíbrio, 1 menos X, dividido pelo volume. Eu nem precisava ter escrito que era 500 mililitros. Vou deixar ver aqui mesmo, para a gente ver que não precisava dizer que eram 500 mililitros. 1 menos X dividido pelo volume. Concentração do NO2 no equilíbrio é 1 menos X, são o número de mols no equilíbrio, dividido pelo volume. Concentração de CO2 no equilíbrio são X mols, que é o que tinha dele no equilíbrio, dividido pelo volume V. E concentração de NO no equilíbrio, X mol, X, dividido por V em litro. Tá? Poxa, mas com esse monte de X e V, desse monte de incógnita, será que dá para tirar alguma informação razoável disso daí? Pode parecer estranho, mas dá sim. Tá? A gente vai pegar essas concentrações do equilíbrio que a gente obteve na última linha e vai, como em todos os outros exercícios que a gente fez, substituir as concentrações do equilíbrio na expressão que envolve a constante de equilíbrio. E o bom é que aqui, com todos os coeficientes estequiométricos são 1, a gente não precisa nem se preocupar de se vai ter expoente ou não vai ter, porque todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. Então a gente vai pegar a concentração dos produtos, CO2 e NO, primeiro produto, final primeiro, depois o começo, dividido pelas concentrações dos reagentes, concentração de CO e de NO2, e a gente sabe pelo enunciado que a Kc é igual a 4 nessa temperatura. Então, sei lá qual que é essa conta aqui, mas eu sei que o resultado disso dá igual a 4. E aí eu vou substituir as concentrações do equilíbrio, que a gente tinha obtido em termos de X, aqui nesse exercício. E aí, gente, já adianto para vocês, é pura e simples matemática aqui. Então, vocês vão obter ali... Vai ter um V ao quadrado no numerador aqui. No denominador vai ter um V ao quadrado também. Ele vai embora um com o outro. Só para a gente ver como não importava falar dos 500 mililitros aqui. Então deixar em V foi suficiente. E é importante reparar que aqui a gente só não precisou usar os 500 mililitros, para colocar em termos de V simplesmente, porque a gente tem 4 substâncias, 2 reagentes e 2 produtos, todos eles com coeficiente estequiométrico igual a 1. Então a gente acabou ficando com V quadrado no numerador, V quadrado no denominador, esses dois se cancelam. Então se fosse alguma outra reação química com outras proporções estequiométricas do tipo, a gente provavelmente teria que usar esses 500 mililitros aqui na conta. Então, a gente já pode perceber, quem tiver um pouco mais antenado aí na matemática, já pode perceber que a gente vai chegar em alguma equação de segundo grau. Então eu fiz aqui o passo a passo, quem quiser ver com mais calma, dá uma pausadinha aí no vídeo, vou deixar a álgebra com vocês mesmo, tá? E a gente chega no final das contas ali numa equação de segundo grau, que é 3x² menos 8x mais 4 igual a 0. Bacana que assim, eu costumo às vezes comentar com os meus alunos, né? Química não tem praticamente nada de complicado de matemática no ensino médio. Para nível superior, aí já, eventualmente, a gente acaba enfrentando uma matemática um pouco mais rebuscada. Mas no ensino médio, eu acho que isso daqui, a resolução de uma equação de segundo grau é uma das coisas mais elaboradas que a gente tem de matemática na química. E olha que você já usa isso em física de monte, já usa isso em matemática, nem precisa nem considerar, né? Então, só para dar uma ideia aqui, essa equação de segundo grau, vou fazer por Bhaskara aqui, né? É B quadrado, o B é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é 3, vezes C, o
C é 4. Então dá 64 menos 4 vezes 3 vezes 4. E o resultado aqui dessa conta, no final das contas, é 16. Então, uma continha ali bem simples, a gente achou o delta, que não é a solução ainda do problema, né? Então, calcular o x será menos b, então menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a é 3. Então, isso daqui dá 8 mais ou menos 4, dividido por 6. Então você chega num problema que é o esperado para uma equação ali de segundo grau, que você tem duas raízes, dois possíveis valores de x. Será que faz sentido isso? Será que a gente vai poder considerar esses dois valores para fazer os nossos cálculos aqui de química? A gente está tratando de matéria, de coisas materiais. Será que tem essas duas soluções possíveis para as quantidades consumidas ou produzidas dos reagentes e dos produtos? É isso que a gente vai precisar analisar. Então, uma das soluções deu 2 e outra das soluções matemáticas deu 0,6 dízima periódica. Vamos verificar o que acontece com essas soluções se a gente tratar das substâncias que a gente tem consumidas ou produzidas na reação. Para as produzidas não teria problema nenhum, né? Porque eu tenho nada e produziu alguma coisa, será que dá? Talvez dê jogo, né? Precisa ver. Nesse caso é fácil de ver que não dá, né? Como é que você vai produzir 2 mols de CO2 e 2 mols de NO se você tem só 1 mol de cada um dos reagentes? Não rola, né? Agora, se a gente observar as consumidas, a gente percebe que uma das soluções, que é essa solução x igual a 2, chega num resultado meio bizarro, né? Que é o seguinte, no início, que é o que o enunciado me deu em gramas lá, eu tinha 1 mol de CO2. Aí quando eu fui calcular o x, que é a quantidade consumida, eu falei, você tinha 1 mol de CO2, mas você perdeu, você gastou, consumiu 2. Será que isso é possível? Então, gente, tem coisas que o dinheiro admite, mas a matéria não admite, né? Se for ver que a química, a gente está falando de objetos reais, de materiais, de moléculas, de substâncias que estão ali presentes, é impossível você começar tendo uma e dessa uma que você tinha, você perdeu 2. Dá para ficar devendo matéria? Não dá, né? Então, coisas, objetos materiais, não tem valor negativo, né, para a quantidade desses objetos. Não tem como eu ter 1 mol no início e perder 2 e gastar 2. Então, essa solução, embora matematicamente seja correta, vocês seguiram os passos aqui matemáticos, do ponto de vista físico, químico, essa solução não tem sentido. Então, a gente admite apenas a solução x igual a 0,6 dízima periódica. Se o x for 0,66666 dízima periódica, a concentração do CO2 e a concentração do NO podem ser facilmente calculadas como x sobre V. X sobre V é 0,666, que é o x, sobre V, que é o volume, 500 ml, também conhecido como meio litro. E o resultado é que a concentração do CO2 e do NO, que são os produtos, é 1,3 dízima mol por litro no equilíbrio. Por outro lado, o CO e o NO2, a continha para a gente fazer para chegar nas concentrações deles é 1 menos x dividido por V. 1 menos x dividido por V é 1 menos 0,6 dízima dividido por V, que é meio, que dá 0,66666 dízima periódica também, para a concentração de CO e de NO2, que são os reagentes da minha reação no equilíbrio. Então, obtidos os valores das concentrações dos reagentes e produtos ali, né? Quais as concentrações em mol por litro das substâncias do equilíbrio. Então, para o CO2 e para o NO, a concentração dá 1,3 dízima periódica mol por litro. Para o CO e para o NO2, a concentração dá 0,6 dízima periódica também mol por litro. Está resolvido o exercício. Por fim, aí, só um exercício que eu deixo para vocês, para quem quiser deduzir, um pouco mais teórico, que é o seguinte. Para uma reação genérica, que a gente considere também, como nos outros exercícios anteriores, que essa reação seja elementar e que essa reação seja reversível, e além disso a gente vai colocar uma coisa a mais, uma maior simplificação ainda do sistema, que todas as substâncias sejam gases
tá? E além de gases, a gente vai considerar que são gases ideais. Para quem, por um acaso, ficar boiando sobre o que está envolvido em ser um gás ideal, quais as relações que a gente pode estabelecer para um gás ideal, assim que eu tiver esse material preparado, eu vou colocar aqui no card um materialzinho sobre os estudos ali dos gases ideais, das relações que a gente pode estabelecer entre eles. Então, novamente, aquela reação genérica, Azinho de A gasoso, mais Bzinho de B gasoso, formando Czinho de C gasoso, mais Dzinho de D gasoso, eu vou pedir para que vocês, com base nas expressões para Kc e para Kp, e considerando a equação dos gases ideais, aqui no caso específico, em termos da pressão parcial de cada um dos gases. Eu coloquei X, poderia ser qualquer um dos gases envolvidos na reação. E do número de mols desse gás também aí na equação, a gente vai precisar demonstrar que existe uma relação conhecida entre Kp, constante de equilíbrio em termos da pressão, e Kc. E essa relação é que Kp igual a Kc vezes RT elevada a esse expoente aqui, que envolve os coeficientes estequiométricos da reação química. Czinho mais Dzinho, que são os coeficientes dos produtos C e D, menos os coeficientes estequiométricos dos reagentes, Azinho e Bzinho. Então, coeficiente de A, coeficiente de B. Então essa é uma relação bastante conhecida e que vocês podem obter com os elementos que tem aí à disposição de vocês. Então, pessoal, é isso aí. Se você venceu essa maratona toda, você está de parabéns. Muito obrigado pela atenção e fica de olho que logo mais tem mais vídeos sobre equilíbrio químico e outros temas da química. Um abração e até mais!